Amigos do canal Roberto Lira, repórter Ação Ceará, estamos aqui no distrito de Otavilândia, município de Pires Ferreira. Nós viemos aqui conhecer mais de perto aquela história que nós já mostramos em vídeos do encontro destas duas irmãs com o pai delas que está aqui. E nós vamos conversar, vamos sentar aqui, conversar com eles agora, falando aqui com o mais velho primeiro. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo bem, meninas? Tô ótima, graças a Deus. Agora ficou melhor ainda, né? Muito bem. Vamos conversar aqui um pouco, iniciando já a nossa entrevista, com essa aqui que eu percebo que é a que mais fala. Qual o seu nome completo? Meu nome é Luciene Oliveira Paiva. Luciene, é verdade que vocês só conheceram seu pai, vocês só conheceram o pai de vocês pessoalmente depois de 40 anos? Isso aí. Pessoalmente foi 40 anos para chegar até aqui. Ok. Eu estava com 9 meses, né? E Quando ele deixou você, Isso. quando vocês estiveram juntos pela última vez, Isso aí. você tinha 9 meses de 9 vida. meses. E a irmãzinha ali? Quanto tempo? Eu tenho 40 anos também, mas eu já vim aqui no Ceará, eu tinha 1 ano e 6 meses por aí. Eu até me lembro de algum passeio que eu fiz aqui com meu pai no Ceará. Ok. A gente pode perguntar como é que foi, qual o nome do senhor mesmo? José Oliveira Paiva. Seu José, como foi? O senhor teve que vir para o Ceará e as meninas ficaram no Rio de Janeiro, é isso? Foi. Elas ficaram com a mãe delas? Ficaram com a mãe delas. Como foi? O senhor teve que vir para cá? Por que o senhor teve que vir e deixar elas lá? A gente pode saber o motivo assim, né? Ou o senhor pode dizer? Eu vim porque não deu mais certo lá e eu vim embora pra cá. Certo. Não deu certo mais o senhor continuar lá. Não deu mais certo. O senhor até continuar lá. gostaria de continuar lá, mas não deu mais certo, Com né? certeza. Mas não deu certo, aí eu vim. Certo. E aí também não voltei mais lá nunca porque não tive mais vontade de ir, porque o nosso lugar é um lugar muito bom demais, então lá eu não gostei de ir lá. Passei essa temporada que passei lá porque não tinha condições de voltar e foi o tempo que arrumei a mãe delas, fiquei com elas lá uns 3 anos, mais ou menos. E aí quando foi na época, meu pai faleceu e eu vim aqui. Uhum. E aí eu cheguei aqui, gostei daqui e não voltei mais para lá. Certo. Mas o senhor conheceu a mãe dela lá? Mãe delas? Foi. Certo. Aí não deu mais certo o senhor continuar lá, veio para cá, aí ficaram sem contato. Sem contato. Ok. Na época não existia Essa internet, não existia né? essa internet, não existia telefone. O que existia era só aquelas cartinhas, o telegrama, as coisas assim mais ou menos. Uhum. Entendi. E o senhor sentiu muita falta delas? Tinha muita vontade de saber como elas estavam com o passar do tempo? Com certeza. Tinha muita vontade de ver elas. E aí, dificuldade de acesso, Dificuldade. de comunicação, Uhum. não teve como. Não teve como. Aí, agora no mês de janeiro, no dia 27 de janeiro, essa ali me pediu que eu mandasse a passagem delas para ela vir, que ela vinha. Até que eu queria que elas viessem mais cedo, porque eu estava inteirando o ano no dia 22 de dezembro, pedi para vir, mas aí por conta de o Ano Novo e o Natal, não deu o dinheiro que eu mandei para ela vir, era pouco, Pois não. e ela pediu que mandasse mais, mas eu já tinha mandado outro, e estava sem condições de mandar o restante. Aí eu falei para ela, podia deixar para vir depois que a passagem baixasse, né? Uhum. Então foi isso que ela fez. No dia 27 de janeiro eu fui encontrar ela lá em Fortaleza. Nosso encontro lá foi muito bonito, um encontro muito Emocionante. emocionante. E eu nunca até pensei que ela vinha e fiquei assim em dúvida que talvez que ela nem viesse, porque a viagem não é tão perto, né? Uhum. E ao mesmo tempo, para o senhor, talvez parecia ser muito bom para ser verdade, né? Assim, Com porque certeza. nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. Então, o nosso encontro lá em Fortaleza foi muito bonito.
Até que o pessoal dentro do aeroporto ficaram todo mundo emocionado de ver aquele encontro tão bonito. E ela falando, pai, 40 anos que nós não se vê e tal e tal. O pessoal passava assim, olhando e parava para ficar vendo. Uhum. Foi uma grande emoção para o senhor. Uma grande emoção. Fiquei muito grato, muito satisfeito de ter encontrado minhas filhas. Elas vieram me ver aí, porque mesmo para lá eu não ia. E nem vou, se Deus quiser eu não vou mais lá. Mas por conta de elas quererem me ver, então chegaram aqui até, graças a Deus, estou muito satisfeito de elas estarem aqui comigo. Muito bem. Qual é a sua idade hoje, você pode falar? Minha idade hoje é 65. 65 anos. 65. Ok. Então vamos conversar agora com a Luciene, né? Luciene, como é que foi? Você, quando começou a se entender, né, de criança para adolescente, sem o seu pai do lado, como é que foi isso? Quando foi que você começou a entender que não tinha o seu pai do seu lado? Bom, a minha vida foi muito difícil, né? Não só a minha, como a da minha irmã também. Sem ter ele do meu lado, né? Na presença, né, dele, né? Porque a criança, quando ela tem um pai, a educação é totalmente diferente, né? Então, para a gente foi muito dificultoso, muito difícil mesmo, né? E a gente passamos por muitas coisas, entendeu? Eu principalmente. Eu passei por muitas coisas, fui mulher de traficante, usuária de droga, entendeu? Me prostituía e tudo mais. E graças a Deus, ele, através dessas coisas todas, eu aceitei Jesus, Jesus me libertou de tudo isso, né? E para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui, né, no Ceará, para fazer uma grande obra aqui nesse lugar aqui. Ok. Agora voltando assim para a sua infância, você lembra de ter sentido falta do pai? Você perguntou para sua mãe, cadê o pai? O que é que ela falava? Não, o que eu me lembro, eu não fazia essas perguntas para ela não, cadê ele não. Não fazia até porque a minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa que ela nunca se passava assim pra gente assim, entendeu? Não conversava detalhes Isso, porque sobre seu pai. Isso, até porque ela não tinha muito tempo para ficar com a gente, que ela tinha que trabalhar para poder nos sustentar, para nos manter, né? Então a gente não tinha muita conversa, entendeu? Sei. Eu me recordo que a gente não tinha assim muito diálogo, muita conversa, porque a gente ficava mesmo era com a minha avó. Então a minha avó é que estava o tempo inteiro com a gente. E a gente não tinha muita conversa, porque ela tinha que trabalhar para sustentar os filhos, né? Certo. Mas, assim, você considera que quem criou vocês foi a mãe de vocês mesmo ou foi a avó, assim, que mais passou? As duas, né? Porque ela, por ser a mãe, ela tinha que trabalhar para poder trazer o sustento para casa, né? Uhum. E minha avó, por ser mãe e vó, para estar ajudando, né, a minha mãe, né? Porque não tinha condições dela trabalhar, ter que manter a casa e alguém tinha que tomar conta da gente, né? Uhum. E era você já e sua irmã, que a sua avó cuidava da mesma forma das duas? Isso aí, era nós duas. Minha avó tomava conta da gente para poder ela trabalhar. E em nenhum momento, assim, você chegou a perguntar à sua mãe, mãe, cadê o papai? Cadê? Onde é que ele está? Não. Não perguntava. Mas sentia falta da presença do Falta pai? a gente sempre sentia. Eu comecei a sentir realmente, assim, a falta dele mesmo quando eu estava me aprofundando mesmo no mundo das drogas, quando eu via que eu não tinha mais solução mais para minha vida, entendeu? Aí eu vi que não tinha solução mais para mim, eu começava a pensar no meu pai. Sei. Ela se emociona e realmente, com certeza, correu muitos riscos. E o pai, sem saber de nada, né? Porque devido à distância, à falta de comunicação, o senhor não sabia dessa situação, né? Não sabia mesmo. Não tinha informação nenhuma lá, né? Não tinha informação nenhuma de lá, não. Ok, mas você veja como Deus é bom, um bom pai, porque às vezes os acontecimentos da vida levam
os filhos a viverem distante dos pais, mas aí o pai de todos, né, ele acaba dando a proteção Com certeza. e fazendo com que o pior não aconteça. Graças a Deus, né, eu conheci Jesus e eu creio que não foi uma outra pessoa, né, foi o próprio Deus que ele realizou esse sonho na minha vida, que eu tinha um desejo imenso de conhecer meu pai, de estar junto dele, né, de saber que ele é essa pessoa maravilhosa que ele é. Eu não sabia que ele era assim. E eu vi exatamente que ele é igual eu e minha irmã, muitos brincalhões, nós brincamos muito, entendeu? Então eu não sabia que ele era essa pessoa maravilhosa que ele é. Certo. 40 anos, a gente pode dizer o seguinte, é praticamente a idade de vocês. Vocês, na verdade, não conheceram o pai. O pai chegou a conhecer vocês porque vocês eram crianças, né? Ele chegou a ver vocês como quando crianças. Mas vocês, na época, não se lembram de nada, né? Não tem nenhuma lembrança dele, né? É só por falar mesmo, né? Que eu tive aqui no Ceará, mas estive na barriga da minha mãe, né? E a minha irmã, ela veio no Ceará no colo, né? Certo. Então eu não tenho recordações, eu não tenho nada assim, a não ser se ela mesmo falar, minha mãe, né? Mas eu não tenho lembranças de nada, que eu era muito novinha, eu era muito bebê ainda, né? Certo. 9 meses a pessoa não sabe de nada, não é verdade? Verdade. Sua mãe ainda é viva? É sim. Graças a Deus. Graças a Deus. E sempre tem contato com vocês lá, apesar de vocês já terem constituído uma nova família? A minha mãe A gente mora no mesmo quintal ali, né? Minha mãe não desagarra de nós, não. Aquela dali é uma guerreira. Certo. É lutadora. Uhum. E aí, ultimamente, vocês estavam se falando só por telefone, o celular, WhatsApp e tudo mais. Isso. Faz quanto tempo que vocês vêm se falando assim, através telefone, redes sociais? Que a gente viemos se encontrar assim, pelo telefone. Eu me recordo que eu conheci uns amigos, né, do meu pai, que ele ficava falando muito da gente para ele. Uhum. Aí esse amigo passava para nós. Aí teve um belo dia que eu mandei umas fotos minhas, umas fotos da minha filha, mandei tudo para ele, né? E aí, conforme o tempo foi passando, a tecnologia foi melhorando, graças a Deus, né? Depois de 3 anos que a gente fomos se encontrar através da internet, né? O Facebook, né, no caso. Então faz mais ou menos uns 3 anos, há 3 anos atrás, entre 3 e 5, é isso? Isso aí, isso aí. Que vocês começaram a se falar, a se comunicar, isso. Se conhecer por foto, né? Isso e aí. por vídeo também, vídeo, né? É isso aí. A gente conversava dessa forma. Isso aí. A gente conversava pelo telefone, né? Eu conversava mais do que a minha irmã, porque ela tem o trabalho dela, que ela vai contar aí, né? Então, ela trabalha muito fazendo vídeo também, então ela não tinha muito tempo para poder estar conversando. Entendi. E eu tinha mais tempo para poder estar conversando com meu pai, né? Entendi. E aí, então quer dizer, vamos dizer 5 anos, 40 anos, menos 5 que vocês começaram a se falar, então foi 35 anos sem nenhum contato, sem saber nem se o pai de vocês estava vivo. Pois é. Sem nenhum contato com o pai. Isso. E o meu medo era esse, né? Nunca poder encontrar ele, a mão depois que a gente não sabia como é que era ele, né? Morrer e a gente ficar sem conhecer. Esse era o meu maior medo, entendeu? Você chegou a pedir a Deus? Todas as vezes eu falava com Deus. Para lhe dar a oportunidade de conhecer seu pai? Com certeza. Eu falava muito com Deus, que isso daí era um sonho que eu tive, né? E esse sonho foi realizado graças a meu bom Deus. Muito bem. Gostaria agora de conversar com a outra filha, que também a gente postou o vídeo do encontro. O seu nome? Oi, Lucimar Oliveira Paiva. Certo. Lucimar, você... Como foi? Eu faço a mesma pergunta. Você chegou a perguntar para sua mãe: mãe, cadê o nosso pai? Cadê meu pai? Não. Você já sabia que A gente sabia que ele foi embora. que ele tinha vindo embora? Isso. Que se separou, não deu certo e ele veio, como vários outros pais, separou. Exato. E foi embora. Uhum. E aí você
começou a estudar, assim como a sua irmã. Quando a sua mãe trabalhava, vocês ficavam na avó. Até uma certa idade a gente ficou com a minha avó e depois de uma certa idade eu cuidava deles. Certo. Aí eu ficava cuidando deles, que era menor, que aí a minha mãe já teve outros filhos e aí eu ficava cuidando deles. Ok. Mas sempre você também sentiu falta, assim, do pai? Não, Não, né? não. A sua mãe se virava para suprir essa falta, né? Não, eu tive um avô que ele Ah, virou o nosso pai. Ah, tá certo. O avô, Isso. de certa forma, supriu, né? Isso. Uma parte, né, dessa falta, digamos, que É, seria normal vocês sentirem. isso. Certo. E você foi crescendo. A partir de qual momento você começou a ter vontade, assim, de conhecer seu pai, de ter um contato? Como foi? Eu não tive. Você não tive a princípio? Não teve tive. Não, a princípio. não. Aí como foi que Eu procurei na tinha internet. curiosidade? Não. Eu procurei na internet por causa da minha irmã. Por causa da Luciene? Que ela sentia muita vontade de conhecer meu pai. Tinha e muita aquilo curiosidade. Me doía. E aquilo me doía. E aí eu comecei a botar aqui que eu faço uns trabalhos com umas bonecas, então várias pessoas compram de mim as bonecas de várias regiões. E aí Através da internet? Isso. E aí eu encontrei esse negócio que falava assim, notícias do Ceará, alguma coisa assim, não lembro o que é muito bem. E eu botei, porque a gente tem fotos do meu pai, casamento, ele muito comigo, eu tenho várias fotos dele aí, se você quiser ver ele muito comigo. Certo, mas quando você era novinha. criança, no caso? Isso, quando eu tinha 1 ano e pouquinho, todas as festinhas. Minha mãe falou que ele era um pai muito presente na nossa vida, ele me amava muito. O trabalho dele era chegar em casa do trabalho com as coisinhas e ficar comigo, agarrada, tudo. Minha mãe sempre falou isso. E eu fiquei com pena dela porque ela sonhava, o sonho dela era conhecer meu pai, né? Mas eu acho que eu já não fiquei tanto, porque eu acho que eu fiquei sentida porque eu tinha um pai e de repente meu pai desapareceu. Entendo. Né? Então acho que desde pequena eu guardei uma mágoa, mas não procurei. Sabe, a minha avó, eu já conversei um pouco com a minha avó e a minha avó sempre falava assim, alguma coisinha, mas não assim, uma coisa explicando o certo porque o meu pai foi embora. E aí a gente tentou entrar em contato, muitas pessoas mentiram que meu pai morreu, que a minha tia rasgava as cartas, que minha avó não queria que meu pai ficasse sabendo da gente. Muitas pessoas do Rio vinham que a gente mandava carta, foto e não chegava para o meu pai, mas que as pessoas, acho que de má fé, não fazia a entrega, que quando a gente falou isso aqui, todo mundo ficou até admirado. A minha avó é um amor de pessoa, a minha tia, que é a esposa do meu pai, também é um amor de pessoa, acolheu a gente muito bem, né? Entendi. Então foi assim, né? É uma história. Como foi o sentimento que você teve ao reencontrar seu pai? Há poucos dias atrás, lá no aeroporto, né? O meu sentimento assim não foi, porque eu vim cheia de perguntas. Muitas interrogações. O meu não foi igual ao dela, né? Porque eu acho que a Luciene, meu pai deixou ela muito novinha, então ela não sentiu o que eu senti. E você sentiu tipo assim uma falta e tipo um abandono. Tipo, até porque uma criança na sua idade que não tinha como ter compreensão do motivo de um pai que era tão amoroso desaparecer. Imagina. Então eu acho que eu fui crescendo com aquela mágoa no coração e ela já não sentiu isso. Porque ela era muito bebezinha, ela era neném, né, quando meu pai foi embora. Verdade. E eu vim pro Ceará com ele, até todo mundo aí que me viu ele quando ele passeia aqui comigo, o povo falou, eu vi você aqui, pequenininha, andando com teu pai, com a tua mãe, né? E eu tinha algumas recordações que nem ele sabia, que eu andei canoa, né, pai? Numa canoa, e eu contei pra ele, ele falou, tu lembra disso? Eu falei, lembro sim.
Eu lembro que minha mãe estava grávida, aí eu falava que andei num barquinho. E ele não acreditou, mas eu tenho essa recordação até hoje. Interessante. Né? De tudo. E aí eu vim mais por causa que ela me mandava as fotos, tudo. Mesmo ela aqui,